Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Na sua soberania, Deus não nos permite fazer muitas bobagens. Deus age de muitas maneiras. A vontade dele é que nós o conheçamos na intimidade e que queiramos aprender sobre a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Mas isso é um processo. Segundo Romanos, no capítulo 12, nós precisamos nos consagrar a Deus, nos separarmos do mundo para podermos conhecer a vontade de Deus. A gente não conhece assim de qualquer jeito. Deus nos ajuda através da Bíblia, Deus nos ajuda através dos irmãos com quem temos comunhão. Eles vão nos ajudar, vão ser usados por Deus para falar coisas importantes para nós tomarmos decisões. Mas Deus nos fala pelo Espírito Santo também através de dons espirituais, inspiração de várias maneiras e em sonhos à noite também. Deus nos fala também através das circunstâncias. E eu quero falar um pouco sobre isto, conhecendo a vontade de Deus através das circunstâncias, além de todas as outras maneiras. A gente pode dizer: Senhor, eu quero comprar um carro. Qual carro? Eu acho que dificilmente Deus vai mostrar um carro, vai dizer é este. Mas Deus nos conduz pelo Espírito a um processo, nos guia a pedir conselhos a outras pessoas. Deus nos ajuda a que nós, por nós mesmos, como Espírito Santo dentro de nós, nos trazendo paz, possamos chegar àquela decisão boa, que vai ser boa para nós. Deus nos dirige, então, através das circunstâncias. Mas Deus também nos proíbe, através das circunstâncias, de fazermos coisas que não são boas, agradáveis ou não são uma boa direção. Quando você quer comprar um carro super esporte que corre muito, custa caríssimo, vai se empenhar, fazer dívidas para comprar aquele carro, Deus pode emperrar o negócio, atrapalhar o negócio para que você não consiga. Você estava enganado, querendo fazer, mas Deus não permitiu. Deus age assim também, dirigindo as circunstâncias, nos impulsionando ou nos atrapalhando para nós entendermos a situação. Eu quero citar um caso aqui de Davi, acontecido com ele e relatado em 2 Samuel, no capítulo 3. Davi já tinha sido reconhecido rei em Judá. Deus deu a ele uma orientação. Davi foi para Ziclag, para os filisteus, não por orientação de Deus, foi por exclusão. Ele não tinha outro lugar para ir, ele foi, na cabeça dele achou de ir para lá, mas cerca de 1 ano e meio por aí que ele passou por lá entre os filisteus, não era a vontade de Deus, mas foi uma experiência útil. E mesmo entre os inimigos do povo de Deus, o Senhor o guardou. E Davi cresceu, se estruturou, se tornou líder daquele grupo, aprendeu a administrar uma cidade pela primeira vez na vida. Davi se tornou como que o prefeito, o líder de uma cidade, a cidade de Ziclag, que foi crescendo, pouco a pouco, mas foi crescendo, até que Deus não queria Davi naquela situação e fez com que a guerra contra Israel acontecesse. Naquela guerra, Davi foi preterido, mas mesmo tendo ido acompanhando os filisteus, o Senhor moveu lá o bando de midianitas
para assaltarem e destruírem a cidade de Ziclag, para que Davi não tivesse mais como voltar para lá. Quando já estava na sua cidade, desanimado e tendo sido despedido pelo rei Aquis de Gate, Davi voltou para Ziclag, encontrou-a destruída. Então, tarefa mais urgente que tinha que enfrentar, sair atrás dos assaltantes, daqueles que atacaram a cidade de Ziclag. Deus abençoou Davi nesse processo, foi um processo muito interessante, inclusive para filtrar os que eram valentes, aqueles que estavam cansados, mas lutando, aqueles que da fraqueza tiraram forças para poder continuar. Isso tudo foi útil. Davi conseguiu encontrar os amalequitas e todos os povos que estavam com eles, midianitas, etc., conseguiu vencê-los, retomou os familiares que eles tinham levado, não tinham matado ninguém, só tinham levado como escravos. Davi retomou e, junto com todo o seu povo, com todo o seu despojo que ele tomou dos amalequitas, então agora o quê? Deus, consultar a Deus. Deus, para onde nós vamos? Davi consultou e Deus mostrou. Quando a gente consulta, Deus gosta de nos responder. Nem sempre responde na hora, nem sempre da maneira como nós queremos, mas Deus gosta de nos responder. Vai para Judá, Hebrom. E Davi foi, humildemente, se instalou nas cercanias de Hebrom, no sul de Judá, e ali Deus o estabeleceu. Pela situação de caos e crise no país, os judeus, todos da tribo de Judá, reconheceram Davi como a pessoa ideal para ser líder deles. Davi já era líder de uma quantidade significativa de pessoas. Davi era líder no grupo dele, lá em Ziclag. E então o Senhor quis que Davi tivesse aquela experiência para que ele pudesse aprender a liderar, a administrar. Foi o que ele fez. E ali, já com bastante experiência, e a tribo de Judá em caos, eles reconheceram a evidência de Davi como a pessoa indicada para ser o rei deles. Então, colocaram Davi como líder deles, o rei de Judá. Davi se tornou o rei de Judá. E Deus abençoou durante 7 anos ali. Judá cresceu, se desenvolveu, Deus trouxe prosperidade, paz. Isso é consequência de estarmos liderados na direção de Deus. Uma igreja, um grupo, uma célula que tem um líder espiritual vai ter a bênção de Deus. Cada cristão deve procurar estar debaixo da autoridade de alguém que tem a aprovação de Deus. Quando você está debaixo da autoridade de um pastor, um líder, que é muito carnal, que é muito humano, que está muito de acordo com os princípios humanos ou humanistas, então você não vai ter a bênção de Deus ali. Mas cabe a cada pessoa observar o seu líder, como o povo de Judá fez, observando que Davi era a pessoa abençoada, indicada por Deus. Quando eles reconheceram Davi como rei, o país cresceu, prosperou. O país, na verdade, só a tribo de Judá. Cresceu, se espalhou, prosperou. Bem, e aconteceu uma coisa interessante, que foi a coisa interessante que aconteceu foi o seguinte, é que os outros de Israel viram a diferença. Israel andava para trás, só definhava, não tinha uma liderança segura, boa, e o país foi andando para trás. E Judá sempre crescendo, prosperando com a bênção de Deus. O resultado é que os de Israel acabaram vindo para Judá e reconheceram Davi como rei. Mas isso não foi
de uma hora para outra, de repente. Foi um processo. E no meio desse processo aconteceu, em 2 Samuel 3, quando Abner, que era o general, ele era da família de Saul, era um general e era o homem forte de Israel. Ele não era o rei, ele botou como um rei fraco o Isbosete, filho de Saul, mas o Isbosete não tinha condições de reinar, de governar. O homem forte era o Abner. Quando o Isbosete confrontou Abner por alguma razão, caso lá de uma mulher, o Abner se irou e disse: ô Isbosete, eu vou lá para Davi e vou fazer o Israel todo passar para ele. Quando ele foi a Davi, Davi o aceitou. Eu creio que Davi não fez bem, não foi uma atitude correta. É como a gente aceitar fofoca, a gente aceitar traição. Alguém chega para mim e diz: ô pastor, eu vou dividir a igreja, lá está dividida, eu vou trazer aqueles membros lá da igreja para cá, para o senhor ser pastor deles também. Eu não posso apoiar um movimento desses, eu não posso. Mas Davi mais ou menos fez isto. E ele então estabeleceu: bom, uma coisa eu exijo, eu quero a minha mulher Mical, que eu paguei caro para desposá-la. Eu paguei caro o meu dote para desposá-la. Então traga Mical. A Mical já estava casada, certamente com, sei lá, com o amor dela com outro marido. Mas o Davi fez isso. A gente pensa que pelo fato de ser mulher ou ter amor pela Mical, não. Com o tempo, na descrição bíblica, a gente vai ver que não era isso. Era um gesto político. Ele queria agradar a família de Saul, dizendo: eu sou legítimo herdeiro de Saul também, porque eu casei com a filha de Saul. Era mais ou menos isso, um gesto político para ele ganhar apoio e a simpatia de Israel. Então ele pediu a Mical, mas ele aceitou o Abner, cheio de manhas e de fofocas e de coisas assim que não poderiam prosperar. O interessante é que o Abner foi bem recebido pelo Davi e disse: ô Davi, todo o povo de Israel está querendo você como rei, então eu vou ajudar você a trazer todo o povo de Israel para você. Você vai dominar sobre todos, reinar sobre todos, como você quer. Davi aceitou aquilo. Se aquilo tivesse dado certo, teria sido mal para Davi ter que aguentar o Abner com ele. E Davi tinha simpatias pelo Abner, mas Deus não deixou. O Joabe veio e a traição matou o Abner com a permissão de Deus. A soberania de Deus rege os acontecimentos. Deus não assinou o que o Joabe fez. Ele, no final da vida, pagou caro por isto. Mas na sua malícia contra malícia, o Abner cheio de malícia para cá, o Joabe cheio de malícia para lá, o Joabe aproveitou e matou o Abner, livrando Davi daquele peso que o Abner seria. Vamos entender essa lição. Deus dirige a circunstância para nos livrar de pessoas indesejáveis, para nos livrar de fazer bobagens, para nos livrar de alianças ruins, empregos, até casamentos, pessoas que vão se casar mal. Deus faz alguma coisa acontecer para livrar a pessoa daquele casamento que não seria bom, não seria de Deus. O Senhor age assim quando vê sinceridade em nosso coração. Ele agiu assim a favor de Davi, mesmo Davi sendo enganado, mas Deus sabia que o coração dele era sincero. Quando nós somos sinceros, Deus age em nosso favor, nos livrando de fazer bobagens ou de alianças que não seriam boas. Deus nos livra de pessoas que nos seriam peso. Procure entender essa situação. Agradeça a Deus o que Deus tem feito na sua vida. Agradeça o que Deus tem feito na sua vida. Entenda isso. Seja de coração sincero e diga: Senhor,
faça a tua vontade em mim, ainda que venha doer um pouco no meu coração, mas faça a tua vontade, Senhor, não a minha, a tua vontade.